Então vamos lá, ó. Vamos trabalhar aqui, ó. Suporte e resistência, certo? Vamos trabalhar literatura de mômito. É onde a gente encontra suporte e resistência. Sim, conforme o povo vai chegando aí, vai pegando aí um embalo aí. Então vamos lá. Ó, é o seguinte, galera. Como a gente vai trabalhar suporte e resistência, é muito importante que vocês saibam memorizar, identificar uma região de mômito, tá? Então, se vocês tiver que anotar, galera, se vocês não sabem o que é isso ainda, anote num caderno, depois você fica... Aí, quando você for estudar isso, galera, toda vez que... Pega uma hora para você entrar no gráfico ali, para ficar uma hora pelo menos no gráfico, identificando só região de mômito, certo? Você não vai entrar no gráfico para ficar operando, para nada. Você vai entrar no gráfico só para ficar identificando regiões de mômito, certo? Então, vamos lá. Suporte e resistência, galera, é o termo da, né? Quando a gente fala mômito, a gente fala de suporte e resistência. Só que, beleza. Existe, galera, não existe só um tipo de suporte e resistência, tá bom? Existe. Eu utilizo 3 tipos de suporte e resistência. 3 tipos. Então aqui fala, ó, podemos fazer 3 tipos de marcações de suporte e resistência. Então, quais são os 3 tipos que eu utilizo? Ok, galera? Ó, os 3 tipos de suporte e resistência. Eu vou pôr aqui, ó. Vamos lá, galera, ó. Ó, sempre quando eu colocar a letra S, R, W, R, né? Significa suporte e resistência, tá, galera? Só para abreviar. Então, sempre quando eu colocar o S barra R, é só para a gente abreviar o suporte e resistência, tá? A literatura de mômito no suporte e resistência. Aí vou pôr aqui entre parênteses. Então vamos lá. Ó, existe 3 tipos de suporte e resistência que eu utilizo, ok? Primeiro, suporte ou... Ó, vou pôr aqui, ó. RWS mais Doji, tá? Então, quando você identifica a letra R barra S, é suporte ou resistência, tá? Então, olha lá, ó, suporte e resistência mais Doji. É a primeira confluência que eu uso, tá? Para identificar uma resistência. Então, ou seja, ó. Beleza, ó, vamos pôr aqui, ó, 2. Segunda, R barra S mais simetria R barra S mais momento, vendedor e comprador. 4. Momento mais doji mais simetria de pavio mais
Então aqui, galera, ó, pronto, ó. Olha aqui, galera, ó. Esses são os 3 tipos de suporte e resistência que eu utilizo, ó, quando eu vou fazer uma operação, tá? Então, por isso que eu falo, não existe só um tipo de suporte e resistência, ok? Então, eu gosto de utilizar suporte e resistência com doji. Eu gosto de utilizar suporte e resistência com simetria de pavio. E gosto de utilizar suporte e resistência com mômito, vendedor, comprador. Aí, depois que se eu achei alguma análise aonde tem mômito, doji, simetria de pavio no suporte ou resistência, para mim, essa é a melhor região de se operar, certo? Você tem que identificar tudo isso aqui na mesma região, tá? Então, como que você vai identificar tudo isso na mesma região? Ó, imagina aqui, ó, resistência aqui em cima. Aí o preço vem subindo, ó. Tá vendo? O preço vem subindo. Só que aqui, imagina que aqui, ó, atrás, ó. Quer ver? Vamos fazer um desenho melhor. Ó, imagina que aqui atrás, ó, tem região de doji. Ó, simetria de pavio, ó. Aí começa a ficar doji aqui, ó. Tá vendo, ó? Simetria de pavio e doji, tudo localizado na mesma região. Aí se tiver um mômito vendedor aqui também, ó. Aí de repente começa a cair aqui, ó. Um mômito vendedor, ó. Aí imagina que o mômito vendedor buscou uma região de suporte aqui, ó. Certo? Aí ele começou a fazer o quê? Um movimento de alta, ó. Certo? Então aqui ficou registrado o quê? Um mômito vendedor, ó. Aqui nessa região de resistência tem mômito vendedor, simetria de pavio e doji. Certo? 3 confluências. Imagina que você encontra 3 confluências desse jeito aqui, ó, no gráfico. Aí você imagina, ó, aí suponhamos que o gráfico começou a subir lá, ó. Pronto, olha lá. Imagina que o gráfico buscou lá. Diante toda essa confluência que tem aqui atrás, galera, ó. Diante toda essa confluência que tem aqui atrás, ó. Simetria de pavio, doji, mômito vendedor. Ou seja, essa resistência que o preço está buscando nesse exato momento é uma resistência importante. É onde que existe força de venda localizada, é onde que a gente pode trabalhar essa região de resistência, certo? Então, vocês têm que, quando eu falo para vocês, galera, isso aqui a gente vem falando faz tempo, tá? O mômito eu venho falando repetidamente sempre. Então, quando vocês aprendem a identificar o mômito, você está aprendendo a identificar volume. Volume de preço, tá, galera? Volume de preço. Então, no Price Action, a gente utiliza e a gente identifica volume de preço no Price Action, certo? Então, o mômito, ele é um meio de literatura de figura gráfica não, de padrão gráfico, aonde você identifica volume, ok? Então, vamos lá. Ó, como que a gente vai identificar o mômito, tá, galera? Como que a gente identifica mômito vendedor?
Quando vocês ouvirem o termo, ó, quando vocês identificar a literatura de mômito, galera, deixa eu pôr aqui para vocês deixar bem mais claro, ó. Cooper, sim, irmão, lá no meu perfil, tá? O material está disponível sim lá no meu perfil, tá, galera? Isso aqui é para todo mundo. Opa, fechei o material sem querer aqui, ó. O material está disponível sim, tá, galera? É um material de mentoria, tá? Da minha mentoria, que eu ensino os meus alunos. São 8 e-book, tá? 8 e-book em PDF. Tudo sobre Price Act e Vela Vela, tá, galera? É um material didático, completo, detalhado. É só ir lá no link que está fixado no meu perfil, galera. Tem um link fixado no meu perfil. A hora que você clica lá, você vai ser direcionado já à página de visita, onde tem a informação do material, tá bom? Se vocês quiserem aproveitar, já pegar o material e correr para a live aqui, ó, dá para a gente estudar junto. A gente vai estar estudando o material aqui teoricamente e vamos aplicar no gráfico aqui, tá? A gente vai fazer o padrão de sempre, que a gente vem sempre fazendo. O arroz com feijão, tá, galera? Coisa básica. Então vamos lá, galera. Vamos continuar falando aqui, ó. Como que a gente vai... Quando vocês ouvirem no gráfico, ó. Quando vocês ouvirem a palavra mômito, comprador. Significado. Volume ou pressão. Compradora. Ô César, desculpa, ó. A gente tá no. Quem tem um e-book aí, tá? Os alunos do grupo aí, ó. A galera do grupo. O e-book 2, tá? Nesse exato momento a gente tá no e-book 2. Quem tiver as condições de conseguir seguir a live e ao mesmo tempo abrir o material junto, a gente tá no e-book 2, tá? Logo no comecinho. Mas também já deixa aí, ó. Se você estiver pelo computador, galera, pelo computador dá pra fazer isso, ó. Vocês vai lá no e-book 1, tá? O e-book 1, lá na página aqui, viu, ó. Já deixa meio que lá no jeito, porque lá pelo computador você consegue abrir várias abas ao mesmo tempo, tá? Se você tiver pelo celular, galera, eu acho que você não vai conseguir fazer isso. Mas a gente vai fazendo com calma aqui para todo mundo acompanhar, até quem tiver material aí pelo celular, tá? Deixa eu achar aqui, galera, só um minutinho. Ó, aqui, galera, ó. Quem tiver pelo computador, já deixa aberta o e-book 1 também lá na página 62, ok? Que vai falar também sobre o mômito. E vamos voltar lá pro e-book 2 na página 2, tá? Vamos aqui continuar falando aqui e a gente volta lá pro e-book 1, beleza? Então vamos lá, ó, vamos falar um pouquinho da teoria. Significado de mômito comprador. Volume ou pressão compradora. Ou seja, aquela região que você identificou, o mômito, existe vários compradores posicionados, tudo fazendo força de compra ao mesmo tempo, tá? É onde a gente encontra o volume de compra no price action, tá, galera? Então, como que você vai identificar um mômito comprador? É aquele suporte, galera, ó, o mômito. Deixa eu deixar bem claro aqui, ó. Observação, tá, galera, ó. Mômito sempre vai acontecer no
suporte. Certo, galera? Mômito sempre vai acontecer no suporte. Mômito comprador, tá, galera? Deixa eu deixar bem discreto aqui, porque tem gente que... Comprador. Ó, mômito comprador, tá? Como que a gente vai identificar aí no suporte? O mômito comprador, galera, vai ser aquele movimento aonde vem uma vela grande expressiva. Sabe quando vem uma vela grande expressiva e depois vem uma vela vermelha assim descendo, ó? Aqui, galera, ó. Aqui, ó. Essa velinha aqui, desculpa, ó. Essa velinha aqui, galera, ó. Essa vela esticada, grande, que saiu do suporte, por mais que seja uma vela só, pelo tamanho dela, representa força de compra, tá? É como se aqui embaixo, aqui, ó, tivesse compradores posicionados, ó. Alguns compradores, tá? Aí imagina que os vendedores vieram descendo até aqui, galera, ó. Certo? Se os vendedores descer até esse suporte, ó, antes de eu falar, tá? Antes dos vendedores descer até esse suporte, aqui, ó, aqui embaixo dessa vela verde, tá? Aqui embaixo dessa vela verde tem um suporte, galera. Então, ou seja, antes da vela vermelha descer lá embaixo, a gente já puxaria essa linha de suporte aqui embaixo, ó. Certo? A gente já puxaria. Por quê? Caso o preço fosse buscar lá, a gente sabe que essa região tem força de compra. Só que às vezes uma vela só verde, galera, não significa nada. Diferente de quando sai duas velas da mesma cor. Ó. Imagina então, o Kaique começou a sair aqui, ó, duas velas da mesma cor, ó. Certo? Ou 3 velas, ou 4, ou 5. Então, um mômito, galera, você sempre vai contar o mômito a partir da primeira vela de alta, o mômito comprador, tá? Você sempre vai identificar ela a partir da primeira vela de alta. Então, aqui na teoria fala, ó, o que é mômito? Mômito são regiões fortes no gráfico onde tem compradores e vendedores, ou seja, volume de compra e venda. Galera, o mômito a gente utiliza muito em Forex, tá? Forex, criptomoeda, B3, aonde a gente faz literatura de tendência. Então, o mercado grande, quando eu falo mercado grande, galera, são o Forex da vida, tá? A gente faz literatura de tendência, tá? A gente não faz literatura de vela igual opções binárias, que a gente tem que acertar o movimento da próxima vela, certo? O Forex a gente tem que acertar o movimento da tendência. A gente ganha por ponto, ok? Então isso aqui a gente utiliza muito em Forex. Então se você aprender pelo menos o básico disso aqui, galera, mesmo você operando opções binárias, você consegue já ter uma noção em Forex. Opa, peraí, você já consegue identificar aonde tem volume compradores e volumes vendedores localizado. Ok? E para quem gosta de operar em suporte à resistência, é uma boa. Ok? Então, vá anotando aí. Quem tiver material, tá? Anota depois. Acabou a live, galera. Vocês vai lá no offline, quietinho, vocês se concentra e repassa tudo que vocês ouviram da live aí, certo? Então vamos lá, ó. Mômitos são regiões fortes no gráfico onde tem compradores e vendedores. Ó, como identificar regiões de mômito? Então aqui fala, ó, vamos observar no gráfico onde está saindo uma vela expressiva ou uma sequência de várias velas da mesma cor, seja 2, 3 ou 4 ou 5 mais velas. Então olha aqui, galera, ó. Mômito, vocês sempre vão identificar, o mômito vendedor sempre vai identificar quando uma vela ela sai. O mômito vendedor vocês vão ver pela resistência e o mômito comprador pelo suporte, tá?
Então vamos supor aqui agora, ó. Para vocês não se perder. Vendedor. Significado. Volume. Vendedor. Ou pressão de venda. Observação. Deixar mastigado para vocês, hein, galera. Quero ver se vocês acham uma live aí que o cara vai ter paciência para deixar isso aqui, ó, mastigadinho para vocês, hein. Observação. Momento. Vendedor. Sempre vai acontecer na resistência. Ok, galera? Até aqui, beleza? Vou esperar mais um minutinho aí para vocês anotar ou tirar um print aí. Mas até aqui tá tranquilo, galera? Ó, aqui até agora tá... Porra, isso aqui é vamos falar aí, um ensinamento básico de mentoria aí, pelo menos de um princípio de tudo, galera. Beleza? Aproveita que daqui a pouco, ó, 9h30 já tem que sair fora da live, tá? Hoje eu não vou estender a live, hoje a live vai ser rapidinho. Por quê, galera? Eu tenho uma aluna para dar uma aula particular com ela, então hoje eu vou estudar particularmente com ela. Então, eu só entrei aqui no TikTok mesmo para passar aí, ó, rapidinho pra galera do meu grupo esse conhecimento aí que eu falei, tá? E prometi que ia vir trazer. Então vai ser rapidamente o conhecimento aqui, tá? Eu não vou ficar enrolando muito. Então, beleza, ó. Momento vendedor, você sempre vai identificar, galera, aquela sequência de várias velas vermelhas saindo da resistência, ó. A hora que vinha uma vela verde aqui, ó, começou a vir vela verde, ó, pronto. Aqui, ó, tem um momento vendedor. Então, automaticamente, você faria o quê? Você puxaria uma linha de resistência aqui, ó. Certo? Então, vamos pro gráfico agora, ó. Vou mostrar para vocês no gráfico agora. Galera, o material, tá? Antes de a gente começar, para quem ainda não tem o material, corre lá rapidamente. Galera, vocês vão receber o material rápido, na hora. É só vocês fazerem o download, tá? Clica aqui no link do meu perfil, ó. No link do perfil aqui, vocês vai ser direcionado à página de visita, ok? Então tem a página de visita aqui, ó. E aqui você vai conseguir ter o acesso ao material. São 8 e-books em PDF, material que eu ensino sempre a minhas turmas na mentoria, tá? Então tá aqui o material de estudo que a gente sempre está utilizando. Só clicar aqui você vai ter a informação. Adquirir o material, galera, corre lá na sala de estudo, ó. Aqui você vai estar por dentro de toda a live. E aqui tá a corretora e a rede vizinha lá, tá, galera? Aqui no YouTube tem bastante vídeos, aulas gravadas sem corte, tá, galera? São aulas longas, mas são aulas detalhadas, do começo, meio, fim, estudando o material, tá, galera? Depois vocês correm lá, dá uma olhadinha lá, já segue a página, porque tem muito conteúdo do começo, meio e fim, galera, que eu faço junto com a galera do meu grupo. Sem enrolação, tá? Vamos lá pro gráfico. Sempre quando eu falar momento, vocês vão entender volume, comprador ou vendedor. A gente está falando de price action aqui, tá, galera? Eu estou ensinando vocês sobre um pouco de price action no momento, ok? Então, um momento a gente utiliza ele no price action, certo? Então, vamos lá. Vamos achar um gráfico aqui legal para eu passar para vocês aqui. Ó. Olha aqui, ó. Vamos ver esse gráfico aqui, galera. Ó. Não, esse gráfico tá chato também. Vamos procurar outro.
Ó. Aqui, galera, ó. Olha esse cenário aqui, ó. Esse cenário tá legal para mim mostrar o que é mômetro para vocês, ó. Galera, tá vendo aqui, ó? Se eu pôr o indicador zigue-zague aqui, ó, tá vendo o indicador zigue-zague? Tá vendo que o indicador, ele sempre marca para mim, ó, os topo e fundo, ó, topo e fundo, topo e fundo, topo e fundo. Tá vendo? O indicador, ó, todo topo que você tá vendo, ó, vocês notaram que tem uma sequência de velas vermelhas saindo, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha esse exemplo daqui, ó. Olha essa sequência de velas vermelhas saindo. Tá vendo? Aí logo depois veio uma vela verde. Aqui tem um mômetro vendedor. O que significa esse mômetro? A gente puxa uma linha de resistência aqui, ó. E a gente vai deduzir que essa região tem vendedores aqui, ó. Tudo posicionado. Tudo fazendo pressão para baixo. Logicamente, não tem somente esse mômetro. Se a gente olhar aqui para trás, galera, ó, tem outro mômetro. Olha aqui, ó. Sequência de várias velas vermelhas saindo, ó. O mômetro vendedor, galera, ele sempre vai começar da sua primeira pernada. Então, ou seja, você marca a linha de resistência sempre na primeira vela vermelha que começou a pernada, ó. No caso, foi aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa foi a primeira vela vermelha que começou do movimento. Então a gente puxa uma linha de resistência em cima dela, ó. E olha só. Essa linha de resistência aqui, ó, está coincidindo aqui, ó, com esse mômetro. Ou seja, ó, tenho esse mômetro ao meu favor de confluência. Ó, aqui atrás tem mais mômetro, tá vendo, galera? Ó, tudo isso aqui que eu puxar de vermelho, ó, é uma região de resistência, ó. Ó, região de resistência. Região de resistência. Tá vendo? Olha aqui, ó. Tudo essas linhas vermelhas representa força de venda. Tá? Então, olha aqui, ó. O mômetro, a gente vai identificar, ó. Aqui fala, ó. Vamos observar no gráfico, tá? Ó, vamos observar no gráfico onde está saindo uma vela expressiva ou uma sequência de várias velas da mesma cor, seja 2, 3, 4 ou mais. Então, se aqui tá falando sobre sair várias velas da mesma cor, olha aqui, ó. Vou marcar para vocês, ó. Tá vendo que o preço está subindo, ó? O nosso preço está subindo, né, galera? Então, olha aqui, ó. Vou marcar várias velas da mesma cor, vermelha. Ó, várias velas da mesma cor, vermelha aqui, ó. Várias velas da mesma cor, vermelha aqui. Várias velas da mesma cor, vermelha aqui. Ó, duas velas da mesma cor, vermelha aqui. No e-book fala que se tiver saindo duas velas da mesma cor, ali é uma resistência. Tá? Então, ou seja, ó, aqui é uma resistência, aqui é uma resistência, aqui é uma resistência, aqui é uma resistência e aqui é uma resistência. Tá vendo? Ó, tudo isso aqui, ó. Se eu puxar uma linha lá, vai estar tudo lá dando lá perto do meu preço, ó. Ó. Olha aqui onde está meu preço. Olha, meu preço está abaixo da onde? Olha aqui, ó. Olha essas linhas que está aí, ó. Volume vendedor. Aqui tem pressão de venda. Eu sei que aqui tem pressão de venda. Então, ou seja, ó, esse cenário meu aqui, ó, se a gente observar bem, esse cenário nosso aqui, galera, ó,
ele está trabalhando numa micro tendência de baixa. Olha aqui. Ó, micro tendência de baixa. Então, ou seja, ó, se eu puxar uma linha aqui, ó, já tem uma linha de LTB descendo. Se o gráfico está fazendo uma micro tendência de baixa, ou seja, logo acima tem pressão de baixa, tudo está se confluindo à baixa, correto? Então, esse gráfico está dizendo que ele tem a possibilidade de descer, certo? Então, vamos lá, ó. Vamos marcar aqui para vocês, vou marcar para vocês de vermelho, ó. Para vocês entenderem, ó. Ó, lembrando, nosso preço está subindo, tá vendo? Aqui o movimento está de alta, galera. Então a gente vai fazer análise de resistência, né? Se o preço está subindo, tudo que sobe toca onde? Na resistência. Então a gente vai fazer análise de resistência. Olha só, galera. Tá vendo aqui, ó? Essa linha vermelha representa vendedores, tá? Então, vocês vão imaginar aqui, ó, essa linha vermelha, ó, vários vendedores, tudo aqui, ó. Imagina aqui, ó, um grupo de pessoas. Imagina que tem uma quantidade aqui, ó, de 20 mil pessoas aqui, ó. Tudo ao mesmo tempo querendo vender, ó. Imagina um grupo de vendedores aqui, ó. E nesses vendedores existe um volume de 20 mil traders ao mesmo tempo querendo vender para baixo. Então esses vendedores estão falando o quê? Opa, peraí. Se os compradores vier a tocar nessa região aqui, galera, vamos vender o preço. Por quê? Já viu aquele ditado? A gente compra a moeda quando está barato, ou seja, quando a moeda cai, a gente compra para poder vender quando está caro. Então, ou seja, se o preço está subindo lá em cima, aonde tem muitos vendedores posicionados, esses vendedores, eles estão esperando o preço chegar naquele determinado preço, ela vai ficar caro e eles vai vender tudo. Então, ou seja, eles comprou o preço lá embaixo barato, esperou o preço subir lá em cima para se valorizar. Quando ele se valorizou, eles foi lá e venderam. É onde o preço cai, certo? Então, essa é a regrinha básica. A gente compra quando está barato e vende quando está caro, não é? É basicamente isso. Olha aqui, ó. Olha o preço despencando. Por que que o preço está caindo desse jeito? É o que eu acabei de falar. Os vendedores começou a subir lá naquela região. Os compradores, né? Desculpa. Os compradores começou a subir lá na região. E aqui em cima, ó, tinha um grupo de vendedores, tudo posicionado. Imagina que esses vendedores compraram o preço, ó, aqui embaixo, ó. Imagina que eles comprou o preço baratinho aqui embaixo, ó. Ou seja, olha só. Aqui embaixo, ó, tá dando na escala de 1.390, tá? Aqui embaixo, ó. Essa região aqui, ó. O preço, quando bateu nessa região aqui, ó. Quando o preço bateu nessa região aqui, começou a subir, ó. Essa região está aqui, ó. 1.390 valia essa moeda. Essa moeda que a gente tá é uma moeda USD-CAD, tá? É o dólar e a moeda canadense. Imagina aqui, ó. Então o preço desceu nessa região e ele caiu no valor de 1.390. Aí ele começou a subir. Ó.
Os vendedores começaram a comprar tudo ao mesmo tempo. Opa, o valor da moeda caiu, galera. Vamos comprar agora. Ah, o preço começou a subir, ó. O preço chegou lá na escala de 1.000, ó, 1.394. Ou seja, se lá embaixo ele começou com... Vamos olhar de novo aqui, ó. Lá embaixo ele começou na escala de 1.000. Ó, 1.390. E aqui onde ele reverteu, ó, ele reverteu no 1.393. Então, ou seja, subiu, valorizou a moeda e chegou naquela região, os vendedores, os compradores começaram a vender a moeda caro. Então, isso aí é o básico, tá, galera? É o básico. Por isso que vocês vão sempre ouvir a galera falando, ó, vocês têm que aproveitar, comprar quando tá barato para poder vender quando tá caro, certo? E olha aqui, ó, o preço começou a cair, galera, porque essa região tem volume vendedor, força de venda localizada. Então, por isso que o preço chegou nessa região e começou a descer, porque ele sentiu a pressão de venda aqui. E essa pressão de venda é como eu falei para vocês, ó. Aqui tem mômito vendedor, ó. Esses caixote vermelho aqui, ó. Ô Priscila, boa noite. Ó, tá certinho, tá? O comprovante. Tá belezinha. Quando você tiver no jeito, você manda uma mensagem, tá? Eu vou estar em live aqui no TikTok. Caso eu demore para responder o celular e você conseguir dar um alô lá no TikTok, beleza? Eu tô aqui com a galera engajada aqui. Então, às vezes passa despercebida, eu não consigo ver a mensagem no celular. Beleza? Estou no seu aguardo. Vamos lá, galera. Ó, então, ok. Agora o preço começou a cair, não começou? Olha até onde que ele veio. Ele não tá revertendo aqui agora, galera, ó. Olha só. Olha a região que ele está revertendo. Se eu puxar uma linha aqui, galera, ó. Se eu puxar uma linha aqui, ó. Olha aqui, ó. Agora vocês vão saber o porquê que esse gráfico, porquê que essas velas, galera, está se comportando desse jeito, ó, subindo para cima, logo após que tocou nessa região aqui, ó. O porquê que ela tá subindo logo após que ela tocou nessa região. Ó. Aqui atrás, ó. Mômito comprador. Vou marcar aqui para vocês, ó. Lembra que eu acabei de falar? Quando no gráfico tiver saindo várias velas da mesma cor, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, galera? Várias velas verdes da mesma cor. Então, ou seja, abaixo dessas velas verdes, galera, ó. Aqui embaixo, ó. Tem volume de compra. A gente puxa uma linha de suporte aqui, ó. Por isso que o preço tocou aqui, ó, e tá revertendo. Porque aqui tem compradores defendendo essa região. É a mesma coisa que eu falo para vocês, acabei de falar para vocês. Imagina que o preço começou a despencar. Aí o preço começou a ficar barato. Os compradores falaram assim: opa, galera, olha lá, o preço despencou, ficou baratinho. Vamos comprar ele agora. Olha lá, aqui os compradores começou tudo a comprar ao mesmo tempo. Por isso que cria esse volume.
tá? Por isso que cria esse volume de compradores. São muitas pessoas comprando ao mesmo tempo, tá, galera? Imagina lá, instituições, imagina grandes players, imagina grandes empresas, galera, tudo comprando ao mesmo tempo, tá? Então esse volume de compra que vai entrando ali vai criando uma força de movimento. O Pri, tá ok. Eu falo, a 9h30 aqui vou estar finalizando a live, tá bom? E se você já tiver no jeito já, você me chamou lá no Telegram, a gente vai fazer a aulinha lá no Telegram. Me chama lá no Telegram, lá, no grupo lá, que a gente vai gravar a aula por lá, tá bom? Fala, Marco! A gente já tá de saída, em 9h30, galera. Vou estar encerrando a live. É um compromisso agora. Olha só, galera. Tá vendo esse skyshot vermelho aí? Representa força vendedora. Então vocês imaginam aqui, ó. Imagina aqui os vendedores tudo aqui, ó, posicionado, ó. Tudo fazendo pressão para baixo, ó. É aquilo que eu falei. Os vendedores, imagina os vendedores tudo ali falando assim, galera, é o seguinte, galera. Caso os compradores arrisca de subir nessa região nossa, a gente vai vender tudo ao mesmo tempo, hein, galera? A hora que os compradores chegar nessa região, a gente carca o dedo na venda. Então a gente começa a vender tudo ao mesmo tempo, hein? Então imagina aqui, ó, os vendedores tudo posicionado aqui, tá, galera? Ele está tudo aqui preparado, ó. Olha o preço de compra. O preço de compra tá subindo lá. Tá chegando na região lá, tá vendo? É que fui jantar e ir ao mercado. Nada, irmão, perdeu nada. A gente só tá 50 minutos só de estudo. Se bem que a gente falou bastante coisa também, né? Olha lá, galera, ó. Olha o preço buscando essa região aí, ó. Olha o preço buscando essa região aí, ó. Vamos ficar de olho aqui, hein? Lembrando, ó. Se eu puxar uma linha aqui, galera, tem uma linha de LTB aqui, ó. Vamos usar o Price Action. Ó, eu tô usando só o Price Action até agora, hein, galera. Até agora eu tô usando só o Price Action, ó. Volume de venda, região de suporte, ó, e uma linha de LTB, ó. Olha aqui, galera. Olha onde que o preço está tocando, ó. Resistência. Aí ele vem, toca na minha LTB, ó, e na resistência também desce. Aí ele volta lá, ó, toca na minha LTB e provavelmente vai descer também, galera. Olha aqui, ó. Se essa vela começar a mostrar força de venda, galera, observa que aqui em cima tem volume de venda, correto? Se aqui tem volume de venda, eu vou utilizar essa força de venda ao meu favor, certo? Então eu vou esperar a vela me dar um gatilho de reversão. A hora que ele me dá o gatilho de reversão, galera, eu já vou preparar a minha análise. Por quê? Porque imagina aqui, ó. Imagina que os vendedores já tudo começaram a vender ao mesmo tempo, ó. Eles estão aqui, ó, já fazendo venda. Ao mesmo tempo, os compradores estão aqui, ó, subindo. Então imagina aqui uma guerra, tá? Imagina uma guerra, um cabo de guerra aqui, ó. Os vendedores empurrando o preço para baixo
e ao mesmo tempo os compradores empurrando o preço para cima. Só que entre a probabilidade de subir e descer, qual chance tem mais do gráfico fazer? Qual movimento ele tem mais chance de fazer? Olha só, as possibilidades de venda. Tem resistência, tem mômito vendedor, ó. Olha aqui, ó. Tem resistência, tem mômito vendedor, tem linha de LTB, certo? Então, olha só. Compra. Olha o que a compra tem. A compra só tem uma pernada de fundos ascendente. Isso aqui não é o suficiente para empurrar o preço para cima. Até porque o nosso preço está tocando pela terceira vez na LTB da nossa tendência. Então a probabilidade dele descer é grande. Certo? Ó, rompeu a nossa LTB, ok. Buscou a nossa máxima. Então, ou seja, ó, o preço ele tá em cima dessa região de resistência, ó. Vou puxar uma linha aqui, ó. Ó, o jeito que essa vela terminar, tá, galera? O jeito que essa vela terminar dentro dessa região. Ó, o jeito que ela terminar dentro dessa região, galera. Lembrando que aqui encontra volume de venda, hein? Ó, aqui encontra volume de venda, correto? O preço está exatamente nessa pressão de venda. Ó. Então imagina aqui agora, vou traduzir para vocês exatamente ao vivo o que o gráfico estava dizendo aqui, ó. Os compradores começou a subir aqui, tá? Então os compradores começou a falar assim, galera, é o seguinte, galera. Vamos aproveitar a brecha dos vendedores que eles cansaram de descer e vamos subir. Aí ele começou a fazer, ó, fundos ascendentes, ó. Quando o gráfico faz fundos ascendentes, galera, o gráfico está dizendo que ele está tendo interesse em subir. E quando acontece um fundos ascendente perto de uma região de resistência, isso significa um possível rompimento da resistência. É como se os compradores falassem assim, galera, vamos descansar antes de subir naquela região. Esse descanso é exatamente as velas de pullback, ó. Ok? Só que ao mesmo tempo, aqui em cima, os vendedores estão tudo aqui, ó, falando assim, ó, opa, peraí, essa região é nossa, essa região é nossa. Não adianta, essa região quem está dominando é nós. Então imagina aqui, os vendedores tudo empurrando o preço para baixo, certo? Ó, e nessa região aqui, ó, olha só, o preço fez um falso rompimento. O preço fez um falso rompimento, galera, ó. Fingiu que ia romper, voltou e terminou abaixo da linha de resistência. Então, ou seja, se ele terminou abaixo da linha de resistência, os vendedores estão tudo aqui, ó, empurrando o preço para baixo, ó. Se ele terminou abaixo da resistência, o que acontece com o preço quando toca na resistência? Ele toca na resistência e desce, não é? Então, ou seja, ó, ele está na resistência. Se a próxima vela nascer e tocar na resistência, ó, vamos aguardar aqui o movimento, ó. Vamos aguardar que essa vela suba, toca aqui nessa resistência, aí a gente pega uma venda. Olha, tá descendo direto, galera. A nossa movimentação é essa, tá, galera? Ó, ela tinha que fazer o quê? Ela tinha que nascer, ela tinha que subir, bater na resistência que foi rompida e descer. Aqui no caso ela já nasceu, ó, ela já nasceu descendo direto. Então, ou seja, ela não fez a nossa movimentação. Mas dá pra gente aproveitar aqui ainda, ó. Olha o que o gráfico fez, ó.
padrão de Harami de baixa, segunda confirmou o Harami, a terceira rompeu o suporte, ó. A gente pode esperar o que agora? Uma vela de pullback e a gente continua o fluxo a favor da venda. Ó, essa vela aí pode ser uma vela de pullback, hein, galera? Essa vela aí vai ser a última. A gente vai fazer uma entrada nessa vela. E eu vou estar encerrando a live, hein, galera? Porque já deu horário já. E agora eu vou ter uma aula com uma aluna. Aí, galera, ó, terminou, ó. Se ela subir pra cima, se ela ficar verde, é venda. Ó, ó, ficou verde. Se ela dar mais um toquinho pra cima, é venda, ó lá. Pronto, já era. Ela já me disse que quer ficar... Ela já me disse que quer descer. Cadê minha venda? A minha venda não quer sair. Ó, saiu, ó. Pronto. Ela já falou pra mim que quer ficar vermelha. É como se eu estivesse traduzindo pra vocês o que o gráfico está dizendo, hein? Então, o gráfico tá falando aqui, ó. Eu vou ficar vermelha, prepara a venda aí que eu vou descer. Ó, e a vela obedece, hein, galera? Não só basta falar, mas ela tem que obedecer também, hein? Vou fazer um vela-vela aqui, hein, galera? Vou continuar um vela-vela. O vela-vela, ó, deixa ela fazer o movimento. Já foi, galera. Acho que ela não vai... Ó, vou fazer um vela-vela aqui. Só que dessa vez vai ser compra, hein, galera? Só que dessa vez vai ser compra. Por que que vai ser compra? Porque aqui tem, ó, mômito comprador, tem doji e tem uma resistência aqui, ó. Resistência não, tem um suporte aqui, galera, ó. Esse fundo aqui, ó. Tem um suporte, tá? Então vamos acreditar nessa retração aí, ó. Ó, e pagou o vela-vela da compra, hein? Pagou o vela-vela da compra. Luiz, já foi, irmão. A gente tava no USD-CAD. O vela-vela, se eu contar a história, você é mais das velas. Não. É que as velas, elas falam com a gente, tá, ô Marcos? Então, não é... Eu achava também algo mágico, né? Quando eu via um trader lendo o que as velas dizia, eu ficava, nossa, como que é possível isso? É coisa mágica, mas não é, galera, tá? Quando a gente aprende a interpretar o comportamento, cada vela tem um formato, né? Cada vela tem um formato. Então, o porquê que eu peguei uma compra nessa vela aqui, ó? Porque essa vela nasceu sem pavio. Olha aqui, ela nasceu sem pavio e eu sempre falo que vela sem pavio se torna uma vela de retração quando ela busca uma região de resistência ou suporte. Olha qual região que ela foi buscar. Ela foi buscar exatamente, ó, uma região onde tem doji. Olha aqui, ó. Uma região onde tem doji, uma região onde tem mômito comprador, ou seja, volume de compra. E ela fez um movimento de retração, ó, nasceu sem pavio. Tá? Então, quando a gente aprende a identificar o jeito que a vela nasce, o jeito que a vela anterior termina, o jeito que a vela vai se movimentar nos seus 10 primeiros segundos, tá? Então, tudo isso a gente consegue entender o que o gráfico está dizendo, né? Então, é questão de tempo de tela, estudo, não é nada um bicho de sete cabeças, tá, galera? Se eu consigo, pode ter certeza que vocês conseguem também. Certo? Então isso, vocês nunca podem achar o seguinte, nossa, eu nunca vou conseguir ter uma literatura igual a dele. Negativo, galera. Vocês vão conseguir sim, se vocês se dedicar, se vocês fazerem isso com vontade. Então, eu sempre falo, galera, a diferença nossa para um trader que faz 5 mil, 10 mil no dia, a diferença nossa para eles
é só conhecimento, galera. O restante, a gente somos iguais, a gente é um ser humano. A gente tem uma mente, a gente pensa, tá? Então é questão de conhecimento. A única coisa que muda de você para um trader que faz um salário mínimo num dia, para um trader que faz 5 mil, para um trader que faz 10 mil, entende? Então, se eu consigo, se fulano consegue, se ciclano consegue, pô, por que vocês não vai conseguir também? Né, galera? Não existe isso. Pô, o fulano ali tem 2 ovos também, e eu também tenho 2 ovos. Como que eu não vou conseguir o que ele consegue? Né? Então, depois que eu comecei, galera, a pensar dessa forma, já era. Porque eu, eu sabia operar, galera, mas eu sabia, eu era aquele trader que ficava pensando dentro da caixinha, sabe aquele trader comum? E eu sempre falo para meus alunos, galera, se você for um trader, seja um trader que pensa fora da caixinha. Seja aquele 1% diferente dos outros. Nossa, se fulano faz aquilo, eu vou fazer diferente. Tá? Então, um trader que pensa fora da caixinha, galera, ele acaba se destacando, tá? Ele acaba se destacando. Então, a única coisa que eu fiz é de pensar diferente de muitos traders. Enquanto muitos traders tava focado em sala de operação, quando muitos traders estavam lá focado em robozinho de IA, quando muitos traders estavam lá focado em chat GPT, quando muitos traders estavam focado em sala de sinalzinho, eu tava lá aprendendo o básico, o que tem que ser feito, a coisa verdadeira que tem que aprender. Demorou? Demorou, mas depois que eu aprendi, já era. Não uso robozinho, não uso indicador, não preciso mais de sala de sinal, não preciso depender de mais ninguém. Então, todo dia eu tô aprendendo no mercado algo novo. Todo dia, galera. Todo santo dia. Então, é o que eu falo. Depois que vocês aprendem o nível de conhecimento, é só vocês ir mantendo ele. Isso se chama consistência. Quando a gente fala o termo consistência, galera, a gente não fala só em questão de dinheiro, tá? Coisa financeira. Ah, mas consistência é o cara que faz 5 mil todo dia. Consistência é o cara que tem uma banca de 50 mil. Não, galera. Consistência é você ser disciplinado todo santo dia. Todo santo dia fazer aquele 1%. Isso é ser consistente. Ok? Então, é o que eu falo, galera. Se todo dia você está estudando aquele 1%, todo dia está aprendendo algo novo. E comigo não é diferente. Então, por isso que eu sempre estou estudando ao vivo com a galera, estou ensinando o que eu sei e, ao mesmo tempo, aprendendo, tá? Isso é uma dica que eu aprendi com o meu mentor, galera. Se eu quisesse aprender de verdade e ser bom no mercado, eu tinha que ensinar pessoas. Depois que eu comecei a ensinar pessoas, galera, automaticamente eu comecei a aprender junto com elas. Então, ou seja, eu não só ensino, eu aprendo também ao mesmo tempo. Então, ou seja, todo mundo está ganhando. A pessoa que está do outro lado da tela e eu que estou ensinando.